Oitavo ano, na aula teórica de hoje, nós vamos abordar mais um artista do período barroco, que foi o André Poço. Poço nasceu no dia 30 de novembro de 1642, na cidade de Trento. Além de pintor, ele também era um grande arquiteto. Enquanto ele crescia, ele estudava arte e também religião. Nos anos de 61 e 62, ele se muda para Milão e em 65 ele se torna jesuíta. E inspirado e incentivado pelos seus mestres jesuítas, ele decide se dedicar à pintura. Os mestres diziam que ele tinha um dom divino, um dom de Deus em relação à pintura. A partir daí ele começa a criar várias peças de decoração para a cidade e começa a pegar notoriedade, começa a ficar famoso por conta disso. Em 75 ele é convidado a visitar a cidade de Turim e lá ele confecciona afrescos para duas igrejas importantes, a Igreja dos Santos Mártires e também a Igreja de São Francisco Savério. Afresco da Igreja dos Mártires e as próximas imagens da Igreja de Savério. Os trabalhos que ele fez na igreja de Savério, que fica em Modovim, foi tão importante que serviu um padre jesuíta, na verdade um chefe dos padres jesuítas, viram as obras do Poço, ficou assim embasbacado e convidou ele para ir para Roma. E lá em Roma ele teve vários convites para criar afrescos, pinturas e obras. O convite também passa pelo Carlo Maratti, que também era um pintor barroco, mas um pintor barroco de Roma muito conhecido naquele período. E com esse convite também desse pintor, o Poço acaba tendo uma notoriedade dentro da Itália e também fora do país. Durante os anos de 1685 a 1694, quase 10 anos de trabalho, ele pinta a igreja de Santo Antônio, lá em Roma, e lá ele cria alguns mecanismos de ilusão de óptica com as suas pinturas, junto com as abóbadas. Então ele criou uma técnica distinta de outros artistas. E essa técnica ficou muito conhecida e dissipou ali a sua história. Em 1693, ele escreve um tratado sobre a perspectiva na pintura e também na arquitetura. Então, os seus avanços nos estudos em relação à perspectiva geram esse resultado. Uma parte do tratado também foi feito em 1698 e esse tratado consistia em várias placas, todas escritas à maneira prática do dia a dia de como construir uma igreja, desde a mais rebuscada até a mais simples. Então, mais ou menos seria um manual de como construir uma igreja barroca. Na primeira parte do trabalho, mostra os fundamentos da perspectiva, como criar a perspectiva, para qual finalidade, é para a igreja, é para um outro espaço, quais são as suas principais características. Já na segunda parte, os métodos de como executar essa perspectiva, como criar os arcos, como criar as paredes, como criar o teto. E o seu livro termina com breves explicações de como criar um afresco, então como pintar, como criar a técnica, como fazer o desenho. Neste livro também está presente a técnica que ele utilizava para criar a ilusão de óptica. Então esse livro foi muito propagado, não só em Roma, na Itália, mas também por toda a Europa, para aqueles artistas que praticavam a arte barroca.
Em 1702, a convite do imperador Leopoldo I, ele se muda para Viena e trabalha para a corte italiana. Naquele período, ele começa a construir obras de arte em relação à religiosidade e também ao teatro. Muitas das peças que ele criou, infelizmente, não foram salvas, não conseguiram ser restauradas e foram perdidas. Uma de suas obras mais importantes em Viena foi o Palácio de Liechtenstein, que naquele período as pessoas que visitavam o palácio ficavam impressionadas com o primor da pintura do Poço. Bom, o André Poço veio falecer no dia 31 de agosto de 1709 em Viena. Quais são as principais características das obras de André Poço? Bom, o primeiro deles é o tema religioso, que está totalmente ligado ao barroco. Então ele gostava muito desse tema, tanto que ele foi um jesuíta, então ele era muito ligado à religião, então era um tema que ele abordava muito em suas obras. Uma das suas características mais marcantes é a perspectiva ilusionista, que é aquele efeito óptico. Claro que além dos afrescos com as temáticas do cristianismo, com a religião, ele também pintava retratos de pessoas nobres, dinamismo. Então todas as pinturas que ele faz, principalmente em caráter religioso, está acontecendo algo, tem um ato acontecendo, algo a ser enfatizado e mostrado, e tudo muito dinâmico, muito cheio de ação. O contraste das cores também é muito utilizado em suas obras. Você pode perceber que nas pinturas dessas igrejas, as bordas são sempre mais escuras e a parte interna é bem mais clara, criando esse contraste. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula, de conhecer mais um artista do período barroco. Caprichem nas atividades do plural, leiam com atenção e façam com capricho. Tudo bem? Bom, beijos e até a próxima aula.